Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Nesta programação aqui do nosso jornalismo, nós temos uma preocupação muito grande também em passar orientações a você que está nos ouvindo e, a partir daí também, ser como uma espécie de célula, espalhar esta informação para que mais pessoas recebam orientações. E hoje vamos falar sobre orientações dos perigos da internet para as crianças e adolescentes. Mas aí eu faço até um adendo, porque esses perigos, além das crianças, adolescentes, também para os adultos e ainda para a terceira idade, que começa a conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouquinho mais. Para isso, hoje nós recebemos ela que é agente da Polícia Federal, a Fernanda Favaretto de Balas. A Fernanda é graduada em Direito e especialista em Direito Público pela Universidade de Santa Catarina e atuou também na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo, além de trabalhar na Academia Nacional de Polícia em Brasília. Fernanda, seja bem-vinda à Casa da Vanguarda, primeira vez aqui na nossa casa, né? Bom dia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco da minha experiência, né? E é a primeira vez aqui que eu estou na rádio, é um prazer poder falar sobre esse assunto com todos os ouvintes. Bom dia a todos. Para a gente já deixar, porque muita gente vai perguntar, a Fernanda é esposa do deputado estadual Danilo Balas. Isso, eu conheci o Danilo trabalhando na Polícia Federal, né? Nós nos conhecemos em 2010, somos casados há 7 anos, temos uma menininha, a Júlia, que tem 1 ano e 3 meses, e agora ele se tornou parlamentar, começou essa nova jornada, e eu estou aqui para ajudá-lo nesse ato voluntário de trazer um pouco da minha experiência e especialidade, né, no combate a esse tipo de ato criminoso, né, que são os perigos da internet. Então, eu tenho falado sobre isso em algumas palestras e agora estou aqui na rádio para passar para toda a sociedade, principalmente pais e educadores, quais são os perigos, de que forma nós podemos nos proteger deles. Para a gente começar, como é que surgiu esse seu interesse em atuar dentro desta área, em palestrar especificamente sobre os perigos da rede? Eu tenho 14 anos de Polícia Federal, né, e já atuei em diversos crimes, no combate a diversas espécies criminosas. Eu me especializei nesse tipo de investigação de crimes na internet por conta de um trabalho que eu fiz na Polícia Federal em Brasília, onde lecionei sobre esse tipo de crimes, desenvolvi algumas palestras. E por que eu me interessei tanto por isso e hoje eu gosto de propagar o que eu aprendi? Porque eu acho que é um crime que afeta todos, por mais que a gente acredite que esteja distante de nós, não, a internet está na nossa vida, e os perigos também. E os abusos sexuais, ou a sextorção, que é uma espécie de extorsão em relação a nudes, a exposição da imagem, principalmente de meninas, tudo que envolve a sexualidade hoje é pouco falado. As pessoas têm medo de falar sobre o assunto. E quem acaba sendo vítima são as crianças e adolescentes, que não tem com quem conversar, não sente apoio na família, nos educadores, às vezes nos amigos. Então a gente tem que falar sobre esse assunto, falar com responsabilidade e mostrar para aquelas pessoas que se expuseram de alguma forma a esse tipo de crime, que elas são vítimas, elas não são culpadas, né? Então, por isso que eu me interessei em trazer esse tema para que as pessoas se interessem, conversem sobre isso e possam ajudar umas às outras. Com toda a sua experiência de agente pública, de agente federal, e com essa experiência também, obviamente, trabalhando diretamente com esse público, dá para a gente afirmar que em pleno século XXI ainda há um tabu para se falar, principalmente sobre essa linguagem do sexo na família? Olha, eu acredito que sim, que há esse tabu, há esse medo. O que eu propago sempre as duas características da família que sofre esse tipo de agressão é o medo e a vergonha. Então, mais de uma vez eu já recebi telefonemas de pessoas que acabam sendo indicadas por amigos, olha, ela conhece sobre o assunto, ligue para ela, e a pessoa pergunta assim para mim, olha, minha filha mandou fotos nua, tá na escola, tá espalhado, o que eu faço? Eu falei, olha, você guardou a imagem? Ai, não. Você procurou a autoridade? Você fez um boletim de ocorrência? Ai, não, eu tenho medo, eu tenho vergonha.
Então, há um tabu, sim, em falar sobre isso, há o medo, há a vergonha e há o desconhecimento dos pais, dos educadores, de que existe como nós identificarmos quem está mandando o e-mail, quem está mandando um WhatsApp. Pode ser um homem que se faz de mulher ou vice-versa. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter consciência que é possível, sim, identificar aquela pessoa, né? Toda vez que nós entramos na internet, abre-se uma portinha, eu costumo falar, que é o protocolo IP. É um número único. Naquele momento, naquele local, aquela portinha abre e você entra na rede mundial de computadores. Então, a gente sabendo o horário, o local certinho do momento que foi logado, a gente consegue identificar quem fez aquela conexão na internet. E isso é possível, por exemplo, a gente falando em crianças, aí eu vou levar mais ou menos aí 14, 15 anos, crianças menores também, que muitas vezes os pais, e eu já vi cenas como essa, pais vão a uma pizzaria, a uma churrascaria, a uma sorveteria e deixa o celular ali na mão da criança, deixa o tablet, enfim. E muitas vezes essa criança não tem noção do que está fazendo, de onde está colocando o dedinho e tudo mais. Mesmo essa criança não tendo essa noção, é possível encontrar, procurando nesse tablet, nesse equipamento, o horário, para onde essa criança navegou e tudo mais? Sim, eu costumo usar um termo mais agradável, que chama controle parental. Né? As crianças e mesmo os adolescentes, eles não têm o desenvolvimento, o amadurecimento completo para identificar o que pode ocasionar o perigo ou não. Então, os pais têm sim que controlar. Não adianta querer acreditar que a internet, você pode tirar a internet da vida dessas crianças, adolescentes. Não, a internet está na vida de todos nós. Então, a gente tem que entender o que está passando na internet dos nossos filhos, né, naquele tablet, naquele smartphone, conhecer o que ele está mexendo, né, e controlar, orientar, se aproximar. O diálogo é sempre muito importante. Eu costumo falar, a Momo, que se espalhou aí pelo mundo, né? E recentemente veio ao Brasil, é algo assustador. Então, se o pai ou a mãe vê aquela coisa que eu nem sei falar se é um bicho, se é uma criação, o que é aquilo, vai se assustar, vai falar, opa, aquilo não tá legal. Mas existem artes, por exemplo, o aplicativo SimSimi, que é um bonequinho super simpático que parece o Pac-Man dos anos 80. Ele é amarelinho, ele é sorridente e ele é um aplicativo que trabalha com inteligência artificial. É um chat que você conversa com o bichinho, que chama SimSimi. À medida que você vai falando com ele, ele vai te dando respostas. Então, no primeiro ou no segundo dia vai tudo bem. Você vai pegando, digamos, intimidade com o bichinho, ele dá algumas respostas esdrúxulas. Por exemplo, ele manda até matar os pais. Ameaça a criança, fala que se ela desligar, vai matá-la, vai fazer sangrar. E, às vezes, o pai está olhando ali a criança conversando com aquele bichinho simpático, fala, isso tá bonitinho. Então, os pais precisam ver o que é esse aplicativo. Procure no Google, procure ler, se informar. Hoje, a gente tem muito acesso à informação, né? Então, tem que fazer o controle parental, sim. Paulo, a gente está conversando hoje com a Fernanda Favaretto de Balas, falando um pouquinho sobre os perigos na internet para crianças e adolescentes. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Paulo, nós já estamos de volta. Hoje recebemos aqui na Casa da Vanguarda a agente federal Fernanda Favaretto de Balas, falando aí sobre os perigos da internet para crianças e adolescentes. Fernanda, nós falamos aí sobre a Momo, sobre o SimSimi, inclusive durante o intervalo a Fernanda me mostrou, a imagem realmente é bem fofa, né? Mas simpática. Você disse que tem todo um risco. A pergunta para você é a seguinte: dá para a gente confiar, nós como pais, confiarmos somente nos filtros de alguns serviços da internet, esses bloqueadores, dá para a gente confiar somente nisso? Não, com certeza não, porque por alguns motivos. Primeiro, que um mesmo aplicativo ou um site vai depender muito da maturidade de cada criança ou adolescente, de o que ela faz como ela lida com aquele aplicativo, com aquela interação, né? O próprio Facebook, você pode permitir que sua filha ou seu filho tenha um Facebook e controlar que tipo de publicação, se vai ser algo mais restrito, só para amigos, ou vai ser algo público, o que ele posta na internet. Então, assim, a depender do site ou do aplicativo, o que eu costumo falar, a internet depende de como você lida com ela. Então, cada pai, cada mãe, cada tio, cada educador sabe como aquela criança
está amadurecendo, como ela lida com determinada situação. Algumas são mais retraídas, outras têm mais facilidade em conversar, se expor para os pais. Então, é preciso acompanhar e ver o que está acontecendo, mesmo porque a tecnologia ela é tão rápida que, de repente, um filtro pode estar defasado, né? Hoje a Deep Web é um lado da internet obscuro, se vende até pedaços de corpos humanos, né? Drogas, armas. É qualquer pessoa que consegue entrar nessa Deep Web? Não. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Isso tudo depende de um referencial, as novas gerações, elas têm muito mais facilidade e conhecimento da internet do que nós. Então, é mais um ponto que a gente precisa acompanhar. Então, tem que conciliar a inteligência dos nossos pequenos, que já nasceram no mundo virtual, com a nossa experiência de vida, que sabe que após um clique errado, as consequências podem ser para a vida toda. Você havia comentado sobre uma ferramenta, SaferNet. Explica um pouquinho o que é essa ferramenta, como ela auxilia os pais neste controle. A SaferNet, na verdade, é uma organização não governamental que trabalha em parceria com a Polícia Federal. Eu já trabalhei com ela há muito tempo. Trabalho em parceria com o Disque 100. Existe o site da SaferNet. Nesse site, você encontra uma cartilha de como fazer controle parental, dos novos riscos da internet. Então, você vai encontrar sobre a Momo, sobre o SimSim, sobre sextorção. Só fazendo adendo, explicar, sextorção é um termo utilizado nas situações em que a pessoa é vítima de uma extorsão vinculada à exposição do sexo, digamos assim. Então, de um nude ou de uma imagem íntima. Às vezes a pessoa manda uma foto errada, geralmente adolescentes, geralmente meninas, manda uma foto com seios de fora, por exemplo, para um amigo, ou para um namorado, ou até para alguém desconhecido, e essa pessoa do outro lado começa a extorquir para que seja mandado mais fotos. Então, olha, agora você mandou do seio, se você não me mandar da sua genital, eu vou contar para os seus pais, ou eu vou publicar na escola. Ela pode pedir dinheiro, pode pedir outros favores sexuais. Então, isso é o termo usado para sextorção. Então, na SaferNet, tem campanhas de ajuda, né, de como é importante que os pais conheçam esse site, e até as crianças e adolescentes, mais adolescentes nesse caso, né? Tem o manual, uma cartilha de controle parental, e também tem o Helpline. O que é o Helpline? É uma linha de ajuda. Você entra, né, no site do Helpline, você lá pode escolher vítima de qual crime virtual você está sendo, cyberbullying, ou sextorção, ou crimes de ódio. Você escolhe, vai ser aberto um protocolo, eles vão te direcionar para um chat com uma pessoa especializada. E outra fonte, além da SaferNet, eu costumo dizer do Disque 100, né? O Disque 100 é uma ferramenta importante, de fácil acesso, que conta com anonimato. E mesmo vizinhos, conhecidos, se você acha que tem alguém sendo abusado, uma criança, uma adolescente, denuncie, porque aquela denúncia será levada à autoridade competente e isso serão tomadas as devidas providências, né? Pelo menos aberta uma investigação ou enviado um conselho tutelar para ver o que está acontecendo naquela situação. Então, se você desconfia, não fique em silêncio, né? Denuncie. Os crimes na internet precisam ser denunciados, como crime no supermercado, na rua. Infelizmente, a nossa população não tem esse hábito, né? A gente sempre está recebendo agentes policiais aqui e, infelizmente, eles mesmos estão sempre dizendo. Se fosse noticiado, a gente teria... Não é só estatística, não está entrando como apenas um número, mas se fosse denunciado, nós teríamos como reforçar o patrulhamento em tal lugar, em tal situação, mas, infelizmente, é uma questão ainda que a nossa população precisa entender. Todo tipo de crime precisa ser denunciado. É importante que os pais estejam atentos a todos os passos dos filhos. Sim, sempre atentos, né? Primeiro, é importante, eu costumo falar que o primeiro grande perigo da internet é o desconhecimento. Então, as pessoas precisam entender que há o perigo, que ele está no smartphone do seu filho que está sentado no sofá da sua sala. Do seu lado. Do seu lado. Então, você precisa conhecer o que há o perigo e como pedir ajuda. Esse é o primeiro ponto. Só fazendo um adendo do que você acabou de falar, é um dado da Organização
Mundial de Saúde relatou em 2018 apenas 0,65% dos casos de crimes virtuais chegaram ao conhecimento das autoridades. Então, imagine só, é menos de 1% que se prevê aí de casos de extorsão, sextorção, de violência ou exploração sexual infantil chegam ao conhecimento das autoridades. Então, como que a gente vai mudar esse cenário? Né? A gente não pode se calar, a gente tem que denunciar. Então, é o Disque 100, Helpline da SaferNet, procurar uma delegacia de polícia, enfim. Fernanda, a gente só pode realmente agradecer a sua participação, a sua visita aqui à Casa da Vanguarda. A vocês. Muito esclarecedora, trazendo realmente essas informações. Eu já faço o convite para que você volte outras vezes para a gente falar, porque, como você mesma disse, né, a internet ela vai sempre se atualizando, as ferramentas estão sempre atuais e é preciso que a gente também se atualize em relação a isso. Então, obrigado e o convite está feito. Leve o nosso abraço também ao deputado Danilo Balas, a toda a família. Pode deixar. Muito obrigada a todos os ouvintes. Bom dia. Paulo, nós falamos então com a Fernanda Favaretto de Balas. Este assunto importantíssimo, perigos na internet para crianças e adolescentes. Douglas Vale, para o Jornal de Vanguarda.